Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da notícia aqui da CNN sobre essa questão de se colocar policiais dentro da casa do Bolsonaro. Qual o significado disso? Existia realmente uma necessidade disso ou não? Qual o significado político disso? Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Obrigado a todos. Lembrando aqui também que o conteúdo aqui exposto é de direita. Ele é liberal, libertário, conservador. Então vamos lá. A notícia aqui da CNN, já com a reação da defesa de Bolsonaro. Olha lá, a defesa de Bolsonaro reage à Polícia Federal. Constrangimento desnecessário. A Polícia Federal pediu a Moraes para colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro. Então a polícia quer colocar a gente lá dentro. Na verdade, o que é o significado disso? A gente tem acompanhado cada vez mais que o establishment está tentando fazer uma desmoralização do Bolsonaro. Ele quer comparar Bolsonaro ao que aconteceu com Lula. Ele quer que Bolsonaro tenha a visão dele da população cada vez mais prejudicada. É importante a gente falar desse ponto porque o que acontece é o seguinte: se você analisar dentro dos regimes autoritários que existem, o que se começa fazendo sempre? O que se começa fazendo é o seguinte: você quer desautorizar a oposição a participar das eleições. Porque como a gente já falou aqui em outros vídeos, é importante a gente falar isso aqui, ó, que um regime autoritário não precisa estar presente em todos os lugares, em todos os momentos. Basta a ele estar presente estrategicamente dentro do sistema. É impossível. Outro dia desse estava vendo um debate, a pessoa falando: existe democracia absoluta? Ou existiria um regime autoritário absoluto? Isso é muito difícil, porque, por exemplo, olha só nesse exemplo aqui agora. Eu, por exemplo, estou falando aqui com vocês com liberdade, vocês estão tendo liberdade de me escutar. Se a gente tivesse um regime autoritário absoluto, isso não seria possível. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o regime ele atua de forma estratégica em momentos e lugares onde ele percebe que é um sistema para atingir seus objetivos. Qual que é o objetivo principal de um sistema autoritário? É impedir que o candidato da oposição participe das eleições. O que a gente viu na Venezuela, por exemplo, foi isso. Você tinha lá o Maduro, que aí já era um regime autoritário muito mais estabelecido, de anos, tudo mais, que veio desde o Hugo Chávez e tal, beleza, ok. Porém, o que você viu? O Maduro ele teve que dar um passo atrás porque ele tinha prometido ao Biden, para o Biden aliviar as sanções impostas à Venezuela, ele tinha prometido ao Biden que ele iria fazer eleições limpas. Se ele fizesse eleições limpas, o que aconteceria? Ele perderia as eleições, como foi o que aconteceu. E aí ele foi deixando acontecer, foi tentando impedir os opositores de participarem da eleição, mas a oposição conseguiu um candidato válido, ainda há tempo de participar das eleições. Esse candidato participou das eleições e, na verdade, ganhou. E aí eles pegaram e tomaram o poder à força. Isso foi o que aconteceu na Venezuela. O que a gente viu acontecer aqui, por exemplo, na eleição de 2022, foi o establishment tentando colocar o dedo na balança antes do dia das eleições, para que, quando chegasse no dia, eles ganhassem. E mesmo assim, a vitória deles foi uma vitória por uma margem ínfima, foi por uma margem muito pequena. E o que eles estão tentando fazer agora? O que eles estão tentando é: vamos pegar o principal candidato da oposição, vamos pegar o principal candidato da direita, que é o candidato viável da direita, e tentar desmoralizá-lo publicamente, porque assim fazendo, o que vai acontecer é que nós vamos ter a hegemonia na eleição. Porque vocês imaginam que se você tiver uma próxima eleição onde você tenha só o Lula e um outro candidato qualquer que não seja viável participando, um candidato fraco do lado da direita, aí a esquerda vai ganhar. Porque a esquerda está com um problema muito sério, gente, que é o seguinte: o problema da esquerda é eles não conseguem mais ganhar o debate político. Esse é o problema que eles estão enfrentando agora. Por quê?
Ficou provado ao longo, vamos dizer assim, dos últimos 70 anos, tudo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que as políticas de esquerda eles não fornecem soluções para os problemas reais da sociedade. Eles não fornecem soluções, não fornecem a possibilidade do enriquecimento da população. Isso, o único regime que fornece a possibilidade do enriquecimento da população é a liberdade econômica. Só com liberdade econômica você tem o enriquecimento da população. Qual dos lados do espectro político que contempla hoje liberdade econômica? É o lado da direita. Por quê? Porque dentro da esquerda o que eles oferecem são soluções centrais. É você tentar resolver o problema através do Estado. E o Estado, infelizmente, ele não resolve os problemas. O que resolve os problemas são soluções hoje descentralizadas. Como, por exemplo, vou pegar um caso aqui básico. Você tinha uma solução do Estado para o transporte de passageiros dentro do regime de transporte em carros, que era o quê? Era o táxi. Essa era a solução do Estado. E como é que o Estado fazia? O Estado pegava, cadastrava um monte de pessoas, aí ele pegava e criava, a principal coisa que ele fazia era o seguinte, ele criava uma forma de cadastrar as pessoas e vender um serviço dele, que era vender as placas de táxi. Olha pra você ver como é que era uma coisa arcaica. Ele vendia as placas de táxi, aí aquelas pessoas que a placa de táxi pegava e ficava valendo um dinheiro absurdo, a placa de táxi valia, por exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais, aquilo ali se tornava uma coisa que passava até de pai para filho, e a solução do Estado era essa. Aí chega e vem o Uber, que é a solução tecnológica descentralizada. Uber, 99, todos esses tipos de aplicativos que fornecem esse serviço. Dessa forma que veio o Uber, o que aconteceu? Eliminou totalmente o Estado, tirou o Estado do jogo. Ainda existe hoje de táxi? Existe. Porém, qual que é a participação dele dentro do jogo? O táxi hoje, quem é usuário do táxi, são aquelas pessoas que não conseguiram fazer a transição tecnológica. Aquelas pessoas mais idosas, pessoas com menos instrução, tudo mais e tal. Quando chegar na próxima geração agora, o que vai acontecer é que essas pessoas, vai chegar a próxima geração, todo mundo vai ter feito a transição tecnológica, porque as gerações atuais elas já nascem dentro da tecnologia, do ambiente tecnológico, e aí os táxis eventualmente vão deixar de existir, ou então vão participar num nicho muito pequeno. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, a questão da televisão. A televisão aberta hoje é uma coisa que está caindo em desuso. Se você tentar, olha só, por exemplo, no meu caso, eu tenho filhas pequenas, né? A minha mais velha tem 12 anos. Ela aqui na minha casa não tem televisão. Tem televisão, aparelhos de televisão, né? Mas você não tem a TV aberta. Então elas nem sabem o que é TV aberta. Outro dia desse, a avó delas estava tentando explicar para elas o que era TV aberta. Mas não, tipo assim, o que é TV aberta. Estava tentando explicar, tipo assim, ela estava lá assistindo um programa. Aí a minha filha foi chamar ela para tirar uma foto. Ô, Vel, vem aqui. Vem tirar uma foto aqui e tudo mais e tal e tal. Aí ela pegou e falou, não, peraí, porque tá passando o programa aqui. Eu tenho que esperar aqui porque tá passando o programa. Ela falou, vovó, mas como assim esperar, cara? Dá pausa aí no programa? Aí ela foi falar, não, mas não tem como dar pausa, porque tá passando. Aí minhas filhas estão lá assim, mas como assim tá passando? Dá pausa, você precisa dar, aqui, eu vou te mostrar, elas tentaram dar pausa no controle da televisão, aí viram que não dava pausa, tudo mais e tal. Então vocês veem, gente, que isso é uma questão da transição tecnológica. As soluções que vão vir agora para o futuro serão todas descentralizadas. Não vai acontecer mais isso. Vamos continuar aqui para a gente finalizar a matéria, né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu ao pedido da PF ao STF para manter em tempo integral agentes dentro de casa. O requerimento feito ao ministro Alexandre de Moraes alega que a medida é necessária para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga. Lembrando que o Bolsonaro nunca manifestou a mínima possibilidade que iria fugir. E a gente tem também que colocar uma outra questão, que é o seguinte: Bolsonaro sabe que se ele tentasse fugir a qualquer coisa desse sentido, ele daria para o establishment e para a esquerda tudo o que eles querem. O que acontece é o seguinte, gente: a esquerda, o establishment, quem está estabelecido, o governo, o sonho deles, maior sonho que eles têm na vida é que o Bolsonaro fuja. Porque se o Bolsonaro fugir, será equivalente a ele estar admitindo a culpa. Então, o
E o Bolsonaro também, em várias entrevistas, eu já vi ele falando isso, ele já admite a sua posição de ser uma pessoa que pode ser presa e de ser uma pessoa que a prisão pode acontecer a qualquer momento. Então o que acontece é o seguinte, Bolsonaro já contempla essa possibilidade. Ele já se colocou para esse sacrifício caso necessário. Ele não tem outra opinião que não seja essa. Ele já vê, já se considera quase que como se fosse preso já, necessariamente. Então ele não está contemplando essa ideia, sabe? Olha lá, a CNN, o advogado Paulo Cunha Bueno, disse que o pedido deixa a impressão de querer gerar um constrangimento desnecessário. É óbvio, o objetivo é todo esse. De acordo com Cunha Bueno, o requerimento da PF contraria a decisão do próprio Moraes, que mais cedo autorizou o policiamento ao redor da residência de Bolsonaro. Na decisão, o ministro diz que o monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. É lógico que isso aqui é o discurso que eles fazem, necessário e tudo mais, que nós não vamos atrapalhar em nada, tal. Porém, é sim um constrangimento totalmente desnecessário. Aí aqui é a fala do advogado. É uma medida constrangedora, desnecessária e contrária à decisão do ministro que preservou a inviolabilidade do domicílio. Lembrando que na casa vivem o presidente Bolsonaro, a filha, a esposa e a enteada, disse Cunha Bueno. De acordo com o advogado, o policiamento ao redor da residência é suficiente para fazer o monitoramento. Não tem cabimento colocar equipe na casa dele, sendo que o objetivo pode ser alcançado com a permanência externa da equipe, disse Cunha Bueno. Aí aqui agora está falando que os aliados reagiram e tudo mais, falando que é desnecessário e tudo e tal. Então, na verdade, gente, de que se trata isso? Se trata do seguinte, se trata de a esquerda tentando inviabilizar o principal opositor para participar das eleições que são no próximo ano. Nada mais, nada menos do que isso. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, porque como eu confirmei com vocês, cada inscrição é muito importante. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.